TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Planos de saúde não é obrigado a incluir inseminação artificial em cobertura assistencial. Confira o que acontece na Semana do Ministério Público 2017. O projeto cearense é escolhido como destaque no Prêmio Inovare. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev. Confira o quadro Direito Empresarial em Foco com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é abusiva a exclusão de inseminação artificial do rol de procedimentos obrigatórios de planos de saúde. O colegiado deu provimento a recurso interposto pela AMIL Assistência Médica Internacional contra a decisão que determinou o custeio de reprodução assistida in vitro de uma segurada impossibilitada de engravidar por ser portadora de endometriose. Segundo a relatora do processo, ministra Nancy Angrini, no ano em que a ação para a realização do procedimento foi ajuizada, estava em vigor a Resolução Normativa 338 de 2013 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que previa o tratamento cirúrgico para endometriose. A ministra, entretanto, considerou que a doença não é tratada com inseminação artificial, por meio da técnica de fertilização in vitro. Esse procedimento artificial está expressivamente excluído do plano referência em assistência à saúde. A relatora também ressaltou que a própria resolução permitia a exclusão assistencial de inseminação artificial. E a Semana do Ministério Público 2017 acontece nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, com atividades na sede da Procuradoria-Geral de Justiça e da Escola Superior do Ministério Público. Um dos destaques do evento será a palestra de encerramento com Rodrigo Janot sobre o papel do Ministério Público no combate à corrupção. A programação dos dias 13 e 14 de dezembro é direcionada somente para membros servidores e colaboradores do MPCE. Já a programação do dia 15 de dezembro também é aberta ao público externo. Surgida no meio financeiro como um método para minimizar riscos na gestão de ativos de terceiros, o compliance também é aplicado hoje em empresas de diversos segmentos em áreas como a trabalhista. E para falar sobre compliance trabalhista, bem como sobre assessoria consultiva e preventiva, nós conversamos agora com o secretário-geral do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB Ceará, o advogado Franco Almada. Doutor Franco, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Hervelt, sempre é um prazer retornar aqui, um programa como o seu, de grande audiência no meio jurídico, e para falar de temas tão relevantes como o compliance trabalhista. Doutor Franco, nós não poderíamos falar em compliance trabalhista sem antes falar na reforma trabalhista. Só acredita que a reforma, ora posta aí, ela acaba sendo um estímulo a mais para que as empresas realizem compliance? Sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista ela vai exigir da advocacia uma reinvenção. Ela é feita com a intenção de retirar algumas situações que só seriam resolvidas no judiciário e que passam a ser resolvidas administrativamente. E não há maneira melhor de fazer isso do que a prevenção, né? A consultoria, a assessoria preventiva. E realmente o compliance trabalhista ele se encaixa nesse contexto atual. Doutor Franco, ainda há uma grande desinformação no que diz respeito a essa reforma trabalhista, muito recente, né, que entrou em vigor agora em novembro, né, mês passado. Muitos advogados pensam que essa reforma acabou com a advocacia trabalhista. E, por outro lado, muitos empresários acham que os empregados não têm mais direito. Queria que o senhor fizesse uma análise nesse ponto de vista. Pronto, você resumiu muito bem o sentimento geral. Vários colegas que eu tive a oportunidade de conversar disseram que iriam migrar para a área criminal, que iriam brigar para a área de consumidor. Eu vejo diferente. Como eu disse, eu vejo uma oportunidade de reinvenção. Agora, o que está acontecendo, e a advocacia tem que se preparar para isso, é a total ausência de informação. São os nossos colegas contadores que ainda estão procurando se informar, são os advogados
e até mesmo os magistrados. Você veja que nós tivemos essa reforma, em seguida saiu uma medida provisória alterando alguns pontos dessa reforma e a gente está aí nesses próximos meses, próximos 3 meses, sem saber qual é a legislação trabalhista, afinal, que vai se aplicar no Brasil. Então, essa insegurança, essa falta de informação, ela tem que ser trabalhada pelo advogado. É a hora do advogado enxergar isso como uma oportunidade, se aperfeiçoar, estudar mais e conseguir trazer para o cliente dele possíveis soluções para esses problemas. A verdade é que ainda estão todos se adaptando a essa nova legislação, seja o advogado, o magistrado, né, ou o próprio empregador. E o senhor destacou um ponto aqui bastante importante, é que a esfera administrativa, ou seja, a negociação no âmbito administrativo, passou a ter mais força, até porque uma das principais alterações trazidas por essa nova legislação diz respeito ao legislado, né, e ao negociado, ou seja, o negociado passa a prevalecer sobre o legislado. Então, aí eu lhe pergunto, qual a importância do compliance dentro das empresas e o que significa o compliance? Pronto. O que é o compliance? O compliance é você agir em conformidade com a legislação. Então, quando você apresenta esse programa de compliance para o empresário, você tem que, no primeiro momento, explicar o custo-benefício disso. Não há outra maneira de falar com o empresariado sem dizer qual é o custo-benefício disso. Então, você tem que explicar que seguir as regras, seguir a legislação, a médio e longo prazo vai trazer um custo, vai trazer um custo-benefício bem mais interessante para a empresa. Por exemplo, ela vai deixar de ter que lidar com preposto, testemunhas, advogados para audiências trabalhistas e fazendo esse trabalho preventivo. Então, quando você vai abordar esse tema, primeiro você tem que, são alguns passos. O primeiro passo, você tem que conseguir do empresário a vontade de fazer. Então, pode ser uma vontade genuína, que com essa reforma já tem empresários que enxergaram essa necessidade, como você pode explicar e fazer surgir essa vontade de fazer. Segundo, é a capacitação para fazer. E isso é muito importante, Hervelt, porque às vezes você está resolvendo um problema trabalhista criando um problema tributário. Entendi. Então, a equipe para fazer o compliance, ela tem que estar bastante capacitada. Terceiro é o diagnóstico. Você tem que formar um diagnóstico. Como é que eu vou entender o que aquela empresa precisa se eu não conversar com seus funcionários e com os funcionários de ponta? Você forma um diagnóstico, por exemplo, tem casos em que uma simples aquisição de um mousepad, de um protetor de mão para o teclado, pode diminuir passivo trabalhista de acidente de trabalho, por exemplo. Quarto, é você fazer um planejamento. Então, você tem que fazer uma estrutura, um regramento interno, tem que se planejar para o compliance. O quinto é você implementar aquela política de conformidade. E o sexto, você dá a continuidade àquela política, porque o compliance, ele exige uma rotina da empresa. Então, os procedimentos que foram feitos levantados através de um diagnóstico, identificados através de um planejamento e implementados, eles têm que ter uma rotina para dar certo. E o compliance, essa prevenção, ela é feita e executada já no ato de contratação dos funcionários. Você fazer uma boa contratação vai diminuir muitos riscos de demandas trabalhistas e de passivos trabalhistas silenciosos. Doutor Franco, muitos passivos trabalhistas, eles acabam aparecendo por falta de informação e não por má-fé do empregador. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa falta de informação no mundo empresarial, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral do Tribunal de Prerrogativas da OAB Ceará, Dr. Franco Almada. Dr. Franco, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar, foi que muitos dos passivos trabalhistas, eles acabam surgindo por falta de informação do empregador, não é verdade? Exatamente. É bom que isso fique bem claro, Herbert, para que não haja nenhum ruído de entendimento. O compliance ele é pensado principalmente para o empresário que já age em conformidade com a lei, já paga suas contas em dia, de boa fé, mas que por um motivo de desconhecimento ele faz isso de uma maneira errada. E aí podem surgir os chamados passivos trabalhistas silenciosos. Como é que funciona isso? Por exemplo, voltando à questão da contratação, até para fazer uma contratação, eu abrir uma possibilidade de emprego numa empresa, eu tenho que fazer isso da maneira mais adequada possível, que seria, por exemplo, discriminando exatamente quais são as funções, as atribuições daquele cargo. Por quê? Porque mais à frente, eu vou evitar uma demanda por acúmulo de função, uma demanda por desvio de função, o que a gente chama de um passivo trabalhista silencioso. Por que é silencioso? Porque o empregado vai trabalhar vários meses em desvio ou em acúmulo de função, por exemplo, e daqui a 1 ano, 2 anos, ele pode reclamar, fazer uma reclamação trabalhista de todo aquele período retroativo. Isso ocorre com bastante frequência nas empresas. E que ocorre com bastante frequência. Por exemplo, outro cuidado que tem que se ter na contratação, quais os exames que eu posso pedir? Eu posso pedir uma certidão de antecedentes criminais? Toxicológico. Um exame toxicológico. Isso vai poder ensejar dano moral? Isso vai depender muito da função e muito do caso a caso. Uma outra questão que eu gostaria que o senhor abordasse é sobre a compensação da jornada de trabalho, né? Porque muitas vezes essa compensação é feita e o empregador acaba tendo que pagar a hora extra, né? Como deve ser feito isso? Exatamente. A reforma trabalhista, inclusive, ela traz uma alteração significativa nesse ponto. Hoje, como é que funciona? No mesmo mês, eu posso fazer a compensação de jornada sem ter um acordo escrito. Eu posso fazer isso tacitamente com o meu trabalhador. Até 6 meses, eu posso fazer isso por um acordo escrito individual, não precisa de convenção coletiva. Certo. E essa compensação de jornada, ela é muito interessante no dia a dia da empresa, porque ela evita do empresário pagar hora extra. Ou seja, um trabalhador que ele, numa semana, por exemplo, ele acaba trabalhando 1 hora, 2 horas além da jornada dele, na semana seguinte ou no mês seguinte, a depender do regime de compensação, eu posso fazer com que ele trabalhe menos, amoldando aí esse trabalho maior ou menor às necessidades da minha empresa, e eu evito de pagar hora extra. Mas isso tem que ser feito da maneira correta. Não é porque houve uma reforma trabalhista que dá essa possibilidade que o empresário vai poder fazer de qualquer maneira e o empregado também aceitar de qualquer maneira. Doutor Franco, a estruturação de um programa de compliance trabalhista requer o engajamento e a vontade, evidentemente, dos dirigentes da empresa, né? Para proporcionar uma organização completamente conforme tanto a legislação nacional quanto internacional. O senhor acredita que essa mentalidade está mudando? Sim, e a reforma trabalhista foi um reforço significativo para essa mudança de visão. Eu já tive a oportunidade de conversar com empresários, com contadores, e o que eu noto, Herbert, é que a partir dessa reforma eles estão mais interessados em conhecer, apesar do desconhecimento geral, mas estão mais interessados em conhecer. A princípio, pensando que deixaram de existir alguns direitos. E quando a gente começa a apresentar a real reforma, o que foi que aconteceu, eles realmente se preocupam agora com a questão da prevenção. É um passo muito importante e que a advocacia tem que estar atenta para isso. Falando em compliance, o senhor acredita que é importante que as empresas também criem, estabeleçam códigos de conduta e de ética de funcionários? Sim, inclusive uma das vertentes do compliance é fazer esse regimento das empresas, criar uma política de conformidade, que essa política esteja bem clara, escrita, acessível até para que ela possa ser cobrada, né? Então, eu gostaria que o senhor destacasse aí, já que estamos falando de compliance,
como é que entra, qual o papel da advocacia consultiva e preventiva? Pronto. O advogado agora, ele tem que enveredar mais para a questão da prevenção. O que o empresário ele quer é uma segurança. Inclusive, a reforma trabalhista ela é toda nessa direção. Apesar de estar cá para nós tendo um efeito um pouco contrário por conta dessa própria insegurança gerada pelo legislativo, né? Mas a intenção principal é dar mais segurança jurídica aos empresários. E para isso, aos empresários e aos empregados também. A reforma trabalhista, apesar dessa visão maniqueísta de alguns colegas, advogados e juristas, de que ou é o bem ou é o mal, eu não vejo nesse ponto. Eu acho que tem um meio termo aí. Por exemplo, para o advogado houveram alterações processuais bastante relevantes. Mas voltando aqui à questão da prevenção. Surgiu, por exemplo, uma ferramenta muito interessante para a advocacia, e isso pode ter a ver com prevenção de demanda judicial, que é o acordo extrajudicial. Certo. Então, é um instituto muito relevante, muito importante e que a advocacia tem que saber trabalhar com isso. Como é que acontece hoje em dia? Como é que pode acontecer hoje em dia? Surge uma demanda trabalhista e eu posso, enquanto advogado do reclamante, entrar em contato com a empresa, enquanto advogada e o advogado dela, e nós fazermos uma composição e submeter isso apenas à homologação da justiça. Isso é uma prevenção trabalhista? Pode ser uma prevenção trabalhista. É o meio alternativo de solução de conflitos. Uma prevenção trabalhista, mas uma prevenção de conflito judicial, certo? É um meio de prevenção de conflito judicial. O compliance, ele trabalha antes disso, na verdade. Ele faz uma política para que o empregado e o empregador, eles ajam em conformidade a evitar, inclusive, passivos trabalhistas. Surgimento, né? Futuro surgimento de passivos trabalhistas. Exatamente. Né? Doutor Franco, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, Evelt, esse tema de compliance trabalhista realmente vai estar bastante na mídia esses dias. A reforma trabalhista, no meu ponto de vista, ela não pode ser vista como o final da advocacia trabalhista, e sim como um motivo de reinvenção dessa advocacia. A atuação preventiva do advogado vai ser cada vez mais importante e fundamental para que a advocacia trabalhista se fortaleça e para que fortaleçam as relações de trabalho. O compliance trabalhista não é tirar direitos de trabalhadores, não é fazer uma interpretação apenas favorável para a empresa, mas criar uma cultura de um bom ambiente de trabalho, que a empresa, que os empregados fiquem naquela empresa porque são respeitados, porque tem um ambiente de trabalho sadio, e isso é esse o grande objetivo do compliance, que o nome da empresa seja forte. Excelente, obrigado. Ivelise Maia. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma também de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários em caso ocorra também uma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. É um prazer para nós de Cleto Gomes, advogados associados, participar aqui do programa Mundo Jurídico, de modo a explicar e esclarecer alguns assuntos do direito empresarial como um todo para o mundo empresarial e também atualizá-los, principalmente em relação à reforma trabalhista, a legislação que está sendo alterada e que vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro. Um ponto importante da reforma, que vai impactar bastante a vida do empresariado,
é a possibilidade de o depósito recursal ser feito não mais na conta vinculada do empregado, mas que seja feito em uma conta vinculada ao juízo. E aí, a atualização desses valores vai ser agora de acordo com a poupança. Antigamente, com a legislação anterior à reforma, esses depósitos eram feitos na conta do FGTS. E aí nós sabemos que a atualização, a correção do FGTS é muito baixa, né, em torno de 3% mais uma taxa referencial. De modo que alguns valores ficariam muito aquém dos valores das condenações que vão corrigindo em outros índices maiores. Então, com a reforma trabalhista, foi trazida a oportunidade de esses valores serem corrigidos pelos valores da poupança, que aí gira em torno de 6, 7%, mais uma taxa referencial. Esse é um avanço da reforma e vai possibilitar essa correção de forma mais justa para os débitos que são pagos na Justiça do Trabalho, enquanto os recursos estão sendo processados. Outra inovação é o fato de que o depósito recursal vai ser reduzido pela metade em alguns determinados casos. Esses casos são em casos de microempreendedor individual, empregador doméstico, que são aqueles que também não têm condições de arcar com depósitos de quantia muito elevada. Também para os casos de micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte. Além disso, o depósito recursal, que é feito para que um recurso seja julgado no tribunal, ele vai poder ser feito também por meio de carta, fiança e seguro garantia judicial. Essas são oportunidades que os bancos fornecem às empresas, de modo que elas não precisem deixar um capital parado, investido naquele recurso, que não vai corrigir de uma forma justa, e o banco ele fornece uma garantia para aquele processo e a empresa não fica com aquele capital parado. É uma possibilidade que a reforma traz e vai favorecer bastante, principalmente nesse contexto de crise, em que as empresas não podem manter o seu capital estagnado, que elas precisam investir e, inclusive, contratar mais pessoas. Desde a Constituição Brasileira de 1824, existe o direito de o trabalhador associar-se. Direito este que mais tarde foi identificado como organização sindical. O papel dos sindicatos é um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista. Para falar sobre o papel do advogado na área sindical, nós conversamos agora com um membro da Comissão Especial de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB, Dr. Arley Ximenes. Dr. Arley, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu agradeço o convite, Hervel. Dr. Arley, o que mudou com a reforma trabalhista em relação ao direito sindical? Mudou muita coisa. É uma verdadeira revolução quando se fala da reforma trabalhista no âmbito do direito sindical. Houve um ataque direto à organização sindical como um todo. Pregou-se uma ideia de liberdade, mas ao mesmo tempo fragilizou-se as entidades. Por quê? Porque a reforma acabou com o financiamento público, o financiamento que eu digo que era o imposto sindical, que correspondia a um dia de trabalho por ano descontado, né, do trabalhador. E esse um dia, ele servia para financiar toda a estrutura sindical. Não só o sindicato de primeira instância, mas também a federação, confederação, centrais sindicais e, diga-se de passagem, o próprio governo, onde 10% desses recursos são destinados ao governo. Então, esse imposto, de uma forma irregular, foi alterado, deixando de ser obrigatório, passando facultativo. Nós vamos conversar sobre isso, mas é o primeiro ponto polêmico, porque como é que se torna um tributo facultativo? Eu contribuo se eu quero ou não quero. Você pode dizer, eu vou deixar de contribuir para o IPVA, só paga IPVA quem quer, só paga IPTU quem quer, ou seja, é uma reforma neste âmbito muito louca. E do outro aspecto, que diz que criou-se uma liberdade para associar-se. Mas aí a gente tem que também trabalhar no aspecto real, da dificuldade que implica fazer um trabalho de associação dos trabalhadores. O senhor acredita, então, que nesse aspecto aí da reforma de praticamente acabar com o imposto sindical, de certa forma, então, a reforma acabou desestruturando os sindicatos? Totalmente, porque ele, aos poucos, algumas decisões minou com a possibilidade de fiscalização das entidades. Primeira coisa, por exemplo, acaba-se com o imposto sindical. Então, eu acabo com o financiamento da entidade, ela não tem mais dinheiro para trabalhar. Segundo, eu tiro da entidade sindical a possibilidade de homologar rescisão. Então, na verdade, a rescisão agora de um trabalhador vai ser pago na empresa em qualquer lugar. Quem é que vai conferir se essa rescisão está correta? Não será mais necessária a homologação? Não é mais obrigatório. Então, não tem mais homologação nem no sindicato, nem no Ministério do Trabalho, que já, inclusive, já acabou com esse setor,
Tá certo? Isso é um grande risco para o trabalhador. Total, imagina você, só eu e você recebendo uma verba rescisória, a empresa pega e diz isso aqui, assine aqui. Quem é que vai conferir se aquela data está correta, se os pagamentos estão sendo corretamente feitos, se aquele valor que está sendo consignado? Porque, infelizmente, Hervelto, a experiência tem mostrado que em determinados segmentos, infelizmente, alguns maus empresários, eles fazem os trabalhadores assinar os termos e dão o que querem. E aí fica a grande dificuldade de fiscalização. Principalmente quando se leva em consideração que o empregado ele é hipossuficiente em relação ao empregador. Deveria ser considerado, porque se você for ao nível intelectual, o nível de conhecimento, infelizmente, da classe trabalhadora é muito pequeno. Dizer que o trabalhador tem aquela liberdade de negociação é uma verdadeira falácia. Porque, Hervelto, como é que você negocia? Você é um servente, que nem tem um primeiro grau completo. Aí você vai negociar com um grande grupo econômico, como a Marquise, por exemplo, que é um grande grupo. Aí existe uma igualdade de negociação. Esse trabalhador que está louco para arranjar um trabalho que vai ganhar um salário mínimo, ele vai negociar o quê? Verdade. É trabalhar ou não trabalhar. Entendeu? Doutor Ali, diante desse quadro de mudança, desse novo cenário, qual passa a ser o papel do advogado na área sindical? O advogado trabalhista, né, e o sindical, eu digo trabalhista mais do que atua na área do direito coletivo, que é o direito sindical, ele tem que se reformular completamente. Ele tem que estudar mais, ele tem que se levantar e dizer, vou estudar novamente, porque mudou tudo. E então ele precisa, junto da sua assessoria das suas entidades sindicais, a qual ele presta serviço, fazer toda uma orientação mudando a atuação. Como? Os sindicatos, infelizmente ou felizmente, vão ter que, de fato, serem mais atuantes do que já eram. Vão ter que pegar dentro das suas estruturas sindicais e montar departamentos os quais eles não tinham, tais como... vão ter que acabar com o setor de homologação, que o sindicato sempre que não tem mais função, transformar num setor de associação, trabalhar muito para esse lado de associação e trabalhar principalmente o lado de divulgação. Ele tem que tentar criar mecanismo de chegar. E o advogado se torna um elemento mais importante ainda dentro do sindicato. E os advogados precisam entender isso, porque o sindicato, mais do que nunca, precisa de um advogado. Precisa para dar assessoria à entidade, para dar assessoria aos trabalhadores, que é uma obrigação prevista na CLT, que o sindicato tem que prestar assessoria jurídica aos seus trabalhadores, aos seus associados e filiados. Os advogados, então, eles necessitam saber atuar cada vez mais nessa parte de acordos e convenções coletivas. Principalmente porque a reforma modificou muito a questão do acordo e da convenção coletiva. Uma pequena lembrança. A convenção coletiva é aquele instrumento feito entre um sindicato patronal e um sindicato laboral, onde essas duas entidades negociam regras que vão atingir todas as empresas e trabalhadores daquele segmento, certo? Um acordo coletivo de trabalho, diferentemente, é feito entre uma entidade sindical de trabalhadores com uma determinada empresa. Então, aquele acordo, ele regulamenta as normas daquela empresa. O que é que aconteceu com a reforma, Hervelto? Antes, a convenção coletiva, ela prevalecia sobre esses acordos. Hoje, não. O acordo prevalece. Então, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que uma empresa poderá procurar o sindicato e este sindicato consciente e junto com o trabalhador poderá criar normas específicas para aquela situação daquela empresa. Então, tem determinadas empresas maiores, pequenas e médias e com necessidades e realidades distintas que você poderia criar, sim, uma norma boa para aquele aspecto. Agora, se de outro lado eu tiver uma entidade sindical fraca, tá certo? Sem força, e tiver do outro lado uma empresa muito forte, aí ela acaba criando normas que, na verdade, fazem prejudicar o trabalhador. Porque, ao contrário, hoje eu posso criar, inclusive, normas que possam diminuir, reduzir direitos, e que isso é muito perigoso no cenário de entidades sindicais fracas, que não têm condição de negociar. O acordo passa a ter prevalência, inclusive, sobre a própria lei, na verdade? Inúmeros dispositivos. Inúmeros dispositivos. Ora, até então, antes da reforma, quando se diz, se pregou que a reforma não causou nenhum prejuízo, que é uma grande mentira, você observa que você tinha um direito e a gente só conquistava novos direitos. Então, a luta do sindicato era preservar aquilo que já se tinha conquistado e ir à busca de mais. Vou dar um exemplo. Em algumas entidades sindicais, por exemplo, a hora extra prevista em lei é de 50%. E algumas convenções coletivas e acordos, a hora extra subia para 60%, 70%, 80%, até 100%, certo? E esse direito era conservado. Agora, com a nova lei, toda vez que terminou a vigência de uma convenção coletiva, zerou.
Existe, inclusive, um princípio do não retrocesso, né, em relação aos direitos conquistados. Um direito constitucional, que infelizmente está sendo ignorado e vai ser ignorado. É como eu estou dizendo, a reforma trabalhista, ela é inconstitucional em diversos aspectos. E esses aspectos já estão sendo questionados porque é absurdo a forma que foi posta. Doutor Arlen, como o senhor analisa a medida provisória 808, editada pelo governo, para ajustar, digamos assim, os exageros da aprovação da lei da reforma trabalhista? Eu gostaria que o senhor analisasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o membro da Comissão Especial de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB, Dr. Arlen Ximenes. Dr. Arlen, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi, na verdade, eu solicitei uma análise sua sobre a medida provisória 808, editada pelo governo federal, para ajustar os exageros da aprovação da lei da reforma trabalhista. É um ajuste que foi prometido durante a tramitação da lei, porque a gente se depara com um absurdo que nunca se viu na história, o Senado Federal abrir mão de corrigir as impropriedades desta reforma. Simplesmente aceitou da forma que veio da Câmara dos Deputados e na promessa de que posteriormente o governo federal faria uma medida provisória e depois de muita enrolação veio a medida 808, que foi muito sutil, mas modificou pontos que ninguém sabe também se ela vai durar, como é que vai ser, porque ela já está aí com mais de 800 emendas à medida provisória. Então é uma loucura. Então, na verdade, desde que começou a questão da reforma sindical, nunca se viveu um momento de tanta instabilidade no âmbito do direito do trabalho. Hoje, tanto empresários como empregados não sabem o que é que vai acontecer com você. Por que é que não sabe? Vou dar só um exemplo. É a jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36, anteriormente, antes da reforma, só era possível mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Aí veio a reforma e disse que não, era possível mediante acordo individual. Então eu e o Evaldo poderíamos negociar a jornada dele. Aí logo depois, só durou isso 3 dias, que foi a medida provisória, a lei entrou no dia 13, quando foi na segunda terça-feira, numa sexta-feira, entrou a medida provisória. Ou seja, durante 4 dias, a 12 por 36 podia ser utilizada. E logo depois o governo veio, medida provisória, disse que não pode mais, volta a ser o anterior. Então, imagina a estabilidade. E a 12 por 36 atinge seguranças, hospitais, ou seja, atinge um leque de pessoas, de empresas e empreendimentos muito grande. Então, eu não acredito que a medida provisória vai resolver nada, vai continuar na loucura que está, porque é muita emenda, não vai ser aprovado, ou então vai ser como o governo fez, na truculência até o final mesmo. O fato é que a gente vai ainda, eu digo assim, tanto os empresários como os trabalhadores, principalmente, vão entender ao longo do tempo que essa reforma não foi boa. Não foi boa. Prejudicial, né? Principalmente para o empregado. Vai abrir a concorrência de uma forma desleal. Certo. Empresas que não atuam de forma correta vão poder cada vez mais agir na ilegalidade e na informalidade. Claro. Coisa que antes a gente teria como fiscalizar. Hoje as entidades sindicais estão com as mãos amarradas, sem recursos financeiros e sem condição sequer de fiscalizar. Porque antes, pelo menos, ela tinha a homologação para controlar. Hoje não tem mais nada. E como o senhor muito bem falou, e que ela causou muito mais confusão do que trouxe esclarecimentos, né? Do que trouxe uma lei que realmente, né, fosse mais adequada para todos os lados, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre as ações, se já existem ações questionando essa reforma trabalhista. Existe alguma ação direta de inconstitucionalidade? Já. As entidades sindicais, de uma forma geral, eles esperaram para ver se essa medida provisória de fato viria ou não e como ela viria. Como se observou que ela não veio de uma forma adequada, então várias entidades já, federações e confederações, já ingressaram com algumas ações. A Procuradoria, né, já entrou questionando o princípio da gratuidade processual, porque essa reforma é louca, ela diz assim, a justiça gratuita é garantida,
Mas, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, o reclamante paga custa. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita, ele paga advogado. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita, ele paga perícia. Aí eu pergunto, o que é justiça gratuita? Né? Então, esse foi o primeiro questionamento. O segundo que existe é do imposto sindical. Justamente porque a forma que foi feita está se argumentando, na verdade, a legalidade do procedimento feito. E já existe, inclusive, decisões de primeira instância, não, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou em nenhuma ação dessa, certo? Mas já existe uma decisão, por exemplo, de uma juíza de Lages, que já deferiu liminar, dizendo que a contribuição sindical persiste, porque a reforma seria inconstitucional. Já existe uma decisão isolada que já está sendo divulgada nos meios de comunicações. E tem também uma questão discutida da legalidade em relação ao trabalho intermitente. Então, essas três são as que estão mais. Mas, com certeza, dezenas e dezenas de outras ações virão, porque a gente, só se está se tendo uma noção do que foi feito agora, né? Fez-se muita política, muita campanha, muita propaganda enganosa, e a gente só vai sentir a realidade agora para frente. Doutor Arley, qual o conselho que o senhor deixa para os advogados, principalmente para os jovens advogados que estejam nos assistindo e que tenham interesse de atuar, de militar na área sindical e trabalhista? Olha, no primeiro momento, eu sou professor também, né? Eu também ministro algumas palestras, e alguns colegas e alunos mais novos ficaram desesperados. Não, meu Deus do céu, acabou a advocacia sindical, acabou a advocacia trabalhista. Não acabou nada. Na verdade, tem um mercado muito maior hoje para ser explorado. O que a gente precisa é ter uma consciência que ficou mais difícil, mas se exigiu mais qualificação. Vai ter o que agora? Uma depuração, tanto de entidades sindicais como dos advogados que atuam nessa área. Né? Então, vai se exigir um pouquinho mais de qualificação dos profissionais, de dedicação, e que eles tenham mais cautela no ingresso de ações. Eu acho um absurdo quando diz, a Justiça do Trabalho é um local onde se faz feira. Não, não se faz feira, não. É um local muito sério. O problema é que a gente está lidando com o dia a dia e o desemprego das pessoas que estão lá. Mais de 90% das pessoas que ingressam na Justiça estão desempregadas e não receberam verbas rescisórias. Ninguém está falando de hora extra, são rescisões. A pessoa trabalha, é demitido e não recebe nada. Essas são as principais ações que se tem na Justiça do Trabalho e continuará sendo e vai aumentar mais ainda. E pode ter certeza, sem a homologação no sindicato e as loucuras que estão tendo hoje, as ações vão aumentar. É simplesmente a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Saiu uma pesquisa dizendo que na primeira semana depois da reforma, diminuiu-se 90% das ações. Eu ouvi essa história. E aí Isso é uma falácia? É e não é. Certo. A gente precisa ter um cuidado. Por quê? Por que se reduziu? Primeiro ponto. A maioria dos escritórios, no Brasil todo, pegaram todas as ações que tinham e protocolaram antes. Ou seja, anteciparam tudo que tinha. Então, deram uma zerada nos escritórios. E isso foi nacionalmente. Segundo ponto, o sistema do PJE, que é o sistema que recebe, ficou a semana toda inoperante praticamente, cheio de dificuldade de adaptações dos prazos processuais. Terceiro, estatisticamente é final de ano. As pessoas normalmente conseguem algum emprego temporário, provisório, e elas tendem a não entrar na justiça no final do ano. O que a gente precisa esperar é quando retornar o recesso, fevereiro, por ali. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aí ali a gente vai ter uma noção, porque normalmente, historicamente, é o momento que as ações costumam aumentar, porque as pessoas trabalham nas festas, voltam e são demitidas. As pessoas só procuram a justiça porque estão desempregadas e porque não receberam suas verbas rescisórias. Normalmente, elas não entram na justiça se o patrão está lá, se ajeita, com todos os seus deveres. E cumpre, não entra. Não, eles não inventam, não. Eles não entram. Só que, e outra coisa também, criou-se um terrorismo na imprensa terrível. Sai uma notícia dizendo que um trabalhador tal foi condenado em custo honorário, vira mídia, assim, numa potência gigantesca. Enquanto, de outro lado... como se tivesse sido efeito da reforma trabalhista, única e exclusivamente. E tem outras 200 ações, Revelte, que não condenou em nada. Mas aquela ruim, ela pega uma notícia tão grande. Então, colegas, é ter calma, é ter cautela, é observar, é estudar, porque pode ter certeza, nem magistrado, nem procurador do trabalho, nem advogado, nem as partes têm noção exatamente como a coisa vai ser. E é o que exige mais da gente como profissional, é porque somos nós que provocamos o Poder Judiciário, somos nós que montamos as teses, porque somos nós que levamos ao Poder Judiciário para que ele se manifeste. Então a gente precisa mais do que nunca estar preparado para poder reagir a uma situação como essa, dentro da legalidade, dentro do conhecimento. A advocacia é isso mesmo, difícil, mas
apaixonante. Com certeza. Doutor Arley, felizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer todas as suas informações prestadas, né? Trouxe vários esclarecimentos acerca da reforma trabalhista para os nossos telespectadores e o programa abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, como é um programa mais voltado para a advocacia, eu digo aos colegas, aos jovens, né, que continuem os seus cursos se dedicando, procure a nossa entidade, a OAB, procure uma comissão, no caso, como eu estou falando de direito de trabalho, nós temos a Comissão de Direito Sindical, tanto local, como tem uma Comissão de Direito de Trabalho, são duas comissões muito boas de atuação. A nível nacional, nós temos a Comissão Especial de Direito Sindical e tem uma Comissão de Direito Social, que são comissões voltadas para esse âmbito do direito do trabalho como um todo. Então, você precisa estar próximo da ordem, não só para auxiliá-la, mas também para criticá-la, para sugerir alterações, sugestões e modificações. A ordem é nossa e tudo precisa do acompanhamento. Não adianta ficar como houve na reforma, em casa, reclamando da vida, deixando tua passar. Não, você tem que ser um artista. Você não precisa ser um telespectador, você tem que ser um agente atuante de modificação. Então é isso que eu digo, o conselho que eu dou aos amigos vamos à luta, porque vai dar certo. As crises passam e a advocacia permanece. Obrigado. Ivelise Maia. Uma prática do sistema penitenciário cearense foi escolhida como destaque do Prêmio Inovare 2017. O projeto Meninas que Encantam, voltado à população LGBT, foi destaque na 14ª edição, como a prática que melhor representa os esforços para o aprimoramento do sistema penitenciário. O Prêmio Inovare é a mais importante premiação da justiça brasileira e procura valorizar iniciativas que buscam soluções para os desafios enfrentados no sistema de justiça. A entrega da premiação ocorreu no dia 5 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, inscrições até 15 de dezembro. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 21 de dezembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram ou assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.